Química Geral 1, que saudades de você, seu louco. Mas e aí? Quanto tempo que não nos enxerguemos? Mas barbaridade! Daqui um pouco estamos de volta. Vamos fazer um churras para comemorar. Vocês pagam a carne, eu aço. Tá bom. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma aula aqui. Até agora vocês tiveram uma boa folga com relação a aulas aí, né? Eu estou dando uma segurada, mas vamos tentar encaminhar um pouco mais de aulas agora para ver se a gente consegue, né, ganhar mais conteúdo aí. A gente não quer correr muito também, porque a gente sabe da dificuldade de cada um aí, né? Porque além de estar correndo atrás do seu ganha-pão, ainda tem que assistir aula, então é meio complicado. Então também não dá para a gente ficar empurrando aula demais aí em cima de vocês. Tá? Então, em função disso, eu estou sendo bem lightzinho, o máximo possível. Tá? Mas alguma coisa a gente tem que ver, né? Já vimos algumas coisas aí, já vimos as tabelas periódicas, as propriedades periódicas. Então, quer dizer, avançamos um pouquinho, né? Agora vamos ver as ligações químicas. E aí, depois, quando a gente voltar, vamos ver o que dá para fazer, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos retomar aqui. Começamos falando de ligações, né, pessoal? Quando se fala em ligação química, a primeira coisa que tem que se entender é por que os átomos fazem ligação, né? Os átomos fazem ligação para se tornarem estáveis, porque não existe átomos na natureza, com exceção dos gases nobres. Os gases nobres são os únicos que existem na natureza na forma de átomos. Daí o porquê que eles são chamados de nobres, inclusive, né? Todos os demais vão existir na natureza na forma de molécula. Então não existe oxigênio na natureza na forma de O. Existe O2. Não existe H na natureza, existe H2. Não existe N na natureza. Existe L2. A pessoa tudo é 2? Não. Não existe ferro na natureza. Existe FeN. Porque tu vai dizer, pessoal, mas como que não existe ferro? Não existe. E na real, na natureza, nem é FeN. O FeN, que é ferro, né? Uma peça de ferro, por exemplo, que são N átomos ligados entre si, a gente tem que obter numa siderúrgica. O que existe, na verdade, é um minério de ferro, magnetita, hematita, pirita, que é óxido de ferro. A hematita é óxido de ferro, Fe2O3. A magnetita é Fe3O4. A pirita é FeS, é sulfeto de ferro 2. Então, quer dizer, qualquer átomo que você pense, pessoal, cálcio, não existe cálcio, pessoal, mas não tem cálcio nos dentes? Tem cálcio nos dentes, mas não é cálcio Ca, que tu tem no dente é um sal de cálcio. Normalmente é hidroxiapatita, que é um sal obtido a partir do cálcio. Então, tem cálcio na formação desse composto, mas não existe cálcio metálico. Né? Isso nenhum elemento existe na natureza, a não ser os gases nobres. Entendemos? Então, todos os elementos da tabela, exceção feita aos gases nobres, existem ligados a alguém. Então, eu tenho que entender como é que são essas ligações que ocorrem, né? E o primeiro tipo de ligação que nós temos é a ligação iônica. Né? E essa ligação iônica, para nós entendermos, temos que primeiro entender como é que são os gases nobres para saber o que vai acontecer com esses átomos para fazer essa tal de ligação iônica. Então, nós temos aí o hélio, que tem 2 elétrons na camada K. E aí, lembre-se que a camada K só pode ter 2 elétrons. Então, por que o hélio existe como hélio? Porque ele tem a última camada completa. Ele tem 2 elétrons na última camada e esse é um número máximo de elétrons que eu posso ter na camada K. Então, ele tem o máximo permitido para essa camada. Aí, se tu pegar neônio, da mesma forma, o neônio tem 8 elétrons no último nível agora. E aí, gente, é uma questão de observação prática. Não existe nenhum átomo, atenção, não existe nenhum átomo que tenha mais do que 8 elétrons no último nível. E é observado que aqueles que têm 8, que são os gases nobres, são estáveis. Então, ter 8 elétrons passa a ser regra de estabilidade.
Só que aí tem que cuidar, porque tu pode perguntar, tá, professor, e todos os elementos da tabela vão querer ficar com 8 no último nível? Não. Quem quer ficar com 8 no último nível são os elementos da família A. Família A, que são os elementos representativos. Da 1A até 8A. 8A é gás nobre já, né? Os outros não. E mesmo assim, dentro da família A, tem um monte de exceção. Um monte de exceção. Aí tu vai dizer, tá, professor, mas nós vamos estudar uma regra que vale só para os elementos da família A, que é a minoria da tabela? Vamos. E por que vamos? Porque esses elementos, apesar de serem minoria na tabela, eles são formadores de aproximadamente 95% de todas as substâncias que existem na natureza. 95% de tudo que existe é formado pelos elementos da família A. Então, por isso que, embora esta regra do octeto seja uma regra limitada aos elementos da família A, que é o menor número, ela é extremamente válida porque ela explica quase tudo. Já os elementos da família B têm uma química que é completamente diferente. Você vai estudar um pouco mais, né, profundamente isso dentro da chamada química geral e inorgânica. Quando você for ver química inorgânica, você vai estudar um pouco dessa química dos elementos das famílias B. Mas aqui na química geral nós não vamos falar nisso. Nós, lógico, precisamos saber que todos os elementos das famílias B perdem elétrons, porque são metais. Mas por que perde, quanto perde, aí é outra história. Isso você vai ver depois na química inorgânica. Tudo bem? É uma disciplina que trata mais especificamente disso, tá bom? Então essa é a regra que nós vamos utilizar aqui para entender a base da história. Então, primeiro vem a chamada teoria do octeto. A teoria do octeto diz que os átomos, quando fazem ligação, fazem essas ligações para ficarem com 8 elétrons no último nível ou com 2 elétrons na camada K. E aí, com isso, eles ficam iguais aos gases nobres. Tudo bem? Então, se você pegar hidrogênio, o que o hidrogênio quer? O hidrogênio quer fazer uma ligação, quer ganhar um elétron. Para ficar com 2, igual ao hélio, que é o primeiro gás nobre. O lítio tem um no último nível, quer ganhar um para ficar com 2. Então, cuidado. Não é ficar com 2 em qualquer camada. É ficar com 2 na camada K. Então, o lítio, para ficar igual a um gás nobre, ele precisa perder um. Tá? Então, muito cuidado. Não é ficar com 2, qualquer 2. Não, é 2 só na camada K. Então, na verdade, pessoal, só esses 2 átomos é que querem ficar igual ao hélio. Só esses 2. Nenhum mais, tá? Vocês vão perceber isso na sequência. Flúor tem 7 no último nível, quer ganhar 1 para ficar com 8. Uma maneira de ver isso sem errar, vai na tabela periódica. O cara dá 1A quer perder 1, 2A quer perder 2, 3A quer perder 3, 4A quer ganhar ou perder 4, aí depende. 5A quer ganhar 3, 6A quer ganhar 2, 7A quer ganhar 1, 8A. Não quer nada, tá na boa. Então o flúor dá 7A. Se ele é da 7A, ele quer ganhar 1, né, para ficar com 8. Cálcio é da 2A. O que o cálcio quer? Perder 2, porque se ele perde 2, ele fica com 8. Depois vem arsênio, estourar na tabela, ele é da 5A, quer ganhar 3 para ficar com 8. Mas olha por que ele quer ganhar 3. Porque no último nível, que é o nível número 4, ele tem 5 elétrons. Se ele ganhar 3, ele fica com 8. Então, essa é a chamada teoria do octeto, ou teoria de Lewis e Kossel, que diz quando os átomos fazem ligação ou fazem para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, para ficar com 8 elétrons no último nível ou com 2 na camada K, que é o caso do hidrogênio e do lítio. Tá? Só esses 2 casos que querem ficar igual ao hélio, que é o primeiro gás nobre. E de novo lembrando que esta regra vale para os elementos das famílias A. A família B não respeita a regra do octeto, nem, né, lantanídeos e actinídeos. Então, em cima disso, como eu falei antes, tem o primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica, que o nome já está dizendo, né, gente? Ligação iônica, ligação entre íons. Mas para um íon ligar com outro íon, tem que haver entre eles atração. E como é que um íon atrai outro íon? Só se um for positivo e o outro for negativo, senão não vai haver atração entre eles.
Agora, como é que um íon fica positivo? Como é que um átomo fica com carga positiva? Um átomo fica positivo se ele perder elétron e fica negativo se ele ganhar elétron. E quem é que na tabela quer perder? Metal. Quem é que quer ganhar? Metal ou não metal. Então a ligação iônica acontece basicamente entre metal e não metal. E se caracteriza pela transferência de elétrons do metal para o metal. Ou entre metal e hidrogênio. Mas se eu considerar que o hidrogênio é um ametal, eu não preciso nem citar. Mas o hidrogênio não é um ametal, embora ele se pareça. Tá? Então, olha o que acontece. O metal vai perder elétrons, o ametal, consequentemente, vai ganhar. Se o metal perde, ele fica positivo, o ametal ganha, fica negativo. O íon positivo chama-se cátion, o íon negativo chama-se ânion. Aí um atrai o outro e vice-versa. E essa atração nós chamamos de atração eletrostática, que é uma força de atração elétrica. E é uma força extremamente forte, que é uma atração de carga. É a mais forte de todas as ligações. Por isso que todo composto iônico se encontra no estado sólido e apresenta altos pontos de ambição. Porque se o cara é sólido, significa que esses átomos estão muito pertinho um do outro. Tão pertinho que formam uma estrutura compacta. Que vão formar um sólido. Daí por que eles estão no estado sólido? Então, quanto maior a força de atração, mais perto os átomos ficam e maior a tendência dele ficar sólido. E, consequentemente, com alto ponto de fusão e ebulição. Tudo bem? Considerando isso, então, senhores, quando nós falamos desses compostos iônicos, nós temos que saber que falou composto iônico é sólido. E isso te dá muitas dicas sobre as substâncias, né? Se o cara é líquido, por exemplo, é gás, tu já sabe que não é iônico. Água é iônica, errado? Não é? Não pode? É líquida. Oxigênio é iônico? Não, é gás. CO2 é iônico? Não, é gás. Álcool é iônico? Não, é gás. Gasolina é iônica? Não, é líquido. Álcool é gás? Não, álcool é líquido. Então, se você sabe o estado físico, você já pode ter uma noção se ele pode ou não ser iônico. Né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o cara é sólido, então é iônico. Não. Se é sólido, pode ser iônico, pode ser metálico, pode ser covalente. Né? O fato de ser sólido não identifica o tipo de ligação. Mas se não for sólido, eu sei que não é iônico. Percebem? Então, vamos a mais conhecida de todas, ligação entre sódio e cloro. O que o sódio quer? Sendo o sódio um cara da família 1A, ele quer perder 1. Agora, olha por que ele quer perder 1. Porque se ele perder 1, ele fica com 8 no último nível. Sendo o cloro um cara da família 7A, ele quer ganhar 1. Porque se ele ganhar 1, ele fica com 8 no último nível. Então, o sódio perde, fica positivo. O cloro ganha, fica negativo. Aí o positivo atrai o negativo e vice-versa. E esta atração entre o positivo e o negativo é uma força de atração elétrica, força de atração eletrostática, que é uma força de atração forte. Por isso que o sódio cozinha um composto iônico de elevado ponto de fusão e ebulição. Só que quando essa ligação acontece, pessoal, a gente representa assim, NaCl, mas não é assim. Na real, todo composto iônico é formado pelo que nós chamamos um retículo cristalino, um retículo iônico, onde nós formamos uma rede de íons. No caso do NaCl, cada Na atrai 6 Cl-, enquanto cada Cl- atrai 6 Na+. Então, nós temos essa atração entre esses íons que forma essa chamada rede, né, de íons, onde um atrai o outro, que atrai o outro, que atrai o outro, que atrai o outro, e eles ficam bem pertinho do outro, formando o sólido. Por isso que são sólidos, porque essa força é, né, extremamente forte. Então, sempre que eu represento um composto iônico, aquilo que nós representamos, na verdade, é o que nós chamamos de fórmula mínima ou fórmula unitária. Isso não é o real. O real é isso, um retículo cristalino. Só que, lógico, você não precisa saber esse retículo cristalino. E, de novo, isso você vai ver, se for ver, lá em química inorgânica, onde você vai ver na formação desses compostos quais são os retículos cristalinos. Né?
Por que que o NaCl tem o retículo cristalino cúbico? Quando que é cúbico? Né? Tem cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado, tem octaedro, hexaedro, né? E aí vai, várias formas geométricas para cada composto que depende especialmente do cátion que está fazendo a ligação. E aí vocês vão ver como é que essas, né, interações acontecem. Tá? Ou, de repente, se não der para ver na química geral, eu teria que fazer uma disciplina específica, que é, né, a parte de materiais. Na verdade, a gente vê isso mais em engenharia de materiais, na verdade, do que propriamente em química. Agora vamos ver a ligação entre cálcio e flúor. Cálcio, família 2A. Então, cálcio quer perder 2. Por quê? Porque se perder 2 fica com 8. Flúor é da família 7A. Tem 7 elétrons no último nível. Se ele ganhar 1, fica com 8. Então, o cálcio vai perder 2. Né? Vai ficar assim. O flúor vai ganhar 1. Aí tu vai dizer, tá, mas então não dá para ligar. Um quer perder 2, outro quer ganhar 1. Claro que dá para ligar. Só que aí, como esse perde 2 e esse ganha 1, eu vou precisar de 2 flúoros para poder fazer a ligação. Que eu posso, de maneira simplificada, né, pessoal, fazer isso aqui, ó, né? Uhul! O que significa isso aqui? Significa que quando você vai ligar um com o outro, eles têm essas cargas diferentes, a carga de um indica a quantidade do outro. Traduzindo, o 2 do cálcio vai para o flúor, o 1 do flúor vai para o cálcio. Qual é o 2 do cálcio? A carga 2 do cálcio. A carga 1 do flúor. Daí tu faz, uhul! Aí você faz a fórmula. Então fica, ó, Ca1, que é a carga 1, F2, que é da carga 2. Ó. Pronto, essa é a fórmula que você tem. E por que tem que ser assim? Porque as cargas têm que ser iguais, ó. Não pode ser diferentes. Cálcio é mais 2, flúor é menos 2. Ó. A soma das cargas tem que dar 0 sempre. Agora, de novo, quando o composto é esse, não, essa é a fórmula mínima. Na verdade, todo composto iônico é formado por um retículo cristalino. Então, isso tem que saber. Então, é assim que eu represento, mas tu tem que saber que, na real, todo composto iônico é retículo cristalino. Alumínio e oxigênio. Alumínio da família 3A, quer perder 3. Oxigênio da família 6A, quer ganhar 2. Aí, uhul, faz o esquema. Então, ó, se o alumínio é 3 e o oxigênio é 2, ó, o 2 do oxigênio vai lá para o alumínio, então fica L2. Como o alumínio é 3, O3. Aí você acerta as cargas, ó, porque 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Sempre o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. O que significa dizer que os compostos são eletricamente neutros. Não existe composto carregado eletricamente. Não existe íon na natureza na forma de íon. Se tu tiver na natureza um íon positivo, tem que ter alguém negativo neutralizando isso. E vice-versa. Se tiver um negativo, tem um positivo. Então, sempre tem que ter esse chamado equilíbrio elétrico. Entre o cátion e o ânion. Então, em cima disso, pessoal, vejam aqui. Eu coloquei um outro exemplo lá que eu falei para vocês, ó, cálcio e flúor, que nós já montamos a fórmula da CaF2. Mas eu falei para vocês, o composto é só CaF2? Não, isso é a fórmula mínima, também chamada de fórmula unitária. Todo composto iônico é formado por um retículo cristalino. Então, se você pegar isso aqui, por exemplo, e perguntasse quem é quem aqui, o cálcio é a bola branca, porque é maior, ó, tem 4 camadas. O flúor é a bolinha verde, que tem 2 camadas, tá? Ele é menor. Agora vejam lá, se tu pegar uma bolinha verde dessas, tu percebe que a bolinha verde está ligada com 4 bolas brancas. Mas se tu pegar a bola branca, cuidado agora, a bola branca está ligada com 4 verde, 4 verde para baixo e aqui para cima. Se tu olhar lá, você vai perceber, então ela está ligada com 4 para baixo e 4 para cima. Então, cada bola branca está ligada a 8 verde, cada verde a 4 branca. Então, a proporção é 1 para 2. Percebe? 1 para 2. Então, nós representamos como se fosse assim, mas na verdade não é assim. É assim, ó, é um retículo cristalino. Então, todo composto iônico é um cristal, sempre é um sólido cristalino. Falou em composto iônico, é sólido cristalino, senão não é iônico. Tudo bem? Bueno, dado, Wilson,
Wilson! Aí vem a chamada notação ou fórmula de Lewis. Na notação ou fórmula de Lewis, tu vai representar o número de elétrons através de pontinhos, através de asterisco, através de cruzinha, o número de elétrons da última camada. Então, o sódio perdeu o elétron que tinha na última camada. Então, ele bota Na+, entre colchetes. Agora, olha o cloro. O cloro tinha 7 no último nível, que eu represento por bolinhas ao redor do átomo. Vai botar os 7 um do lado do outro aqui, tudo junto. Botar os pares ao redor do átomo. Então, 2, 4, 6, 7. E ele ganhou um do sódio, ele ficou com 8. Então, isso é fórmula eletrônica. Tu mostras como é que ficou os elétrons no final. E por que que esse é diferente dos outros 7? Porque esse não era dele, esse foi o elétron que ele ganhou. Tudo bem? E aqui é a estrutura cristalina. Saber que todo composto iônico é formado por uma estrutura cristalina. Sempre. Tá? Bom, características desses compostos. Então, já falamos algumas. Todo composto iônico é sólido. Além de sólido, apresenta altos pontos de ebulição. Altos pontos de ebulição. Tudo bem? São condutores de eletricidade no estado líquido e aquoso. Atenção, gente, hein? Estado líquido e aquoso, não confunda. Estado líquido é a substância derretida. Esse triângulozinho em cima da flechinha indica aquecimento, fogo, calor. Então, você aquece o sal de cozinha, ele derrete e forma Na+ esses elementos. Aí ele conduz eletricidade. No estado sólido, não conduz. Ou a outra possibilidade é você colocar o sal de cozinha em água. Então, não vai dizer que tu coloca o sal de cozinha em água e ele derrete. Não, senhor. Bota o sal de cozinha em água, ele dissolve. Ele derrete quando você esquenta. E será que é fácil de derreter um composto iônico? Faz em casa para te ver. Será que é fácil derreter sal? Se você botar sal numa panela de alumínio, a panela derrete antes do sal. O alumínio derrete a 665 graus. O sal derrete a 800 graus. É fácil ou difícil derreter açúcar? Fácil. Botar na panela ali, esquenta um pouquinho, já derrete o açúcar. Se tu não cuidar, queima. Então, o açúcar não é iônico. Se fosse iônico, não derretia fácil. Então, perceba que eu vou analisando as propriedades, eu consigo identificar que composto eu tenho. Derreteu fácil? Não é iônico. É líquido? Não é iônico. É gás? Não é iônico. Não conduz eletricidade? Não é iônico. E aí você vai caracterizando. No estado sólido, os compostos iônicos são isolantes térmicos e elétricos, não conduzem calor nem eletricidade. E geralmente são solúveis em água. Geralmente. Depois nós vamos especificar isso melhor. Regra geral, solúveis em água. Tá? Mas isso é uma regra geral. Bem geral, dicas de passagem. Tudo bem? Agora temos aqui, então, pessoal, algumas questões relacionadas a essa ligação iônica. Então, está mostrando aqui, 3 relógios. Vai ligar flúor com lítio. Então, vai na tabela e olha, o lítio dá 1A. Flúor dá 7A. Você vai ligar flúor com lítio, lítio perde 1, flúor ganha 1, proporção 1 para 1. Então, ABC aqui. Magnésio com oxigênio. Magnésio é da família 2A. Oxigênio dá 6A. Perde 2, ganha 2. Proporção 1 para 1. Então, já caiu fora a letra B. Ó. Berília dá 2A. Flúor dá 7A. 2A perde 2. 7A ganha 1. Portanto, BF2. Então, resposta C de simples, C de bonito, C de carregado. Tá aí. Agora, analise o gráfico. Está te dando aqui eletronegatividade versus número atômico. Ele quer saber quem é que vai fazer ligação iônica. Ligação iônica se dá entre quem quer perder e quem quer ganhar. Maneira mais fácil, olha na tabela. Quem é o 17? Aí tu vai ver que o 17 é o cloro. Quem é o 35? É o bromo. Os dois são da 7A, os dois querem ganhar, então não dá iônica. Vai na tabela e olha quem é o 69. Vai na tabela e olha quem é o 70. Então, o 69 vai dar aqui, ó. Veja que a eletronegatividade é baixa. O 70 do lado, a eletronegatividade baixa. São 2 metais.
ligação iônica, fazem ligação metálica. 17 é o cloro, 57, vai olhar na tabela. 57, o Césio é 55, 56, 57, é um metal, ó. Então, cloro, que é não metal, com esse cara que é metal, ligação vai ser iônica. Então, resposta sendo simples. 15 e 16 é enxofre e fósforo. Ambos são não metais, a eletronegatividade alta, não fazem ligação iônica. 12 e 20, ambos são metais. 12 é o magnésio, 20 é o cálcio. Magnésio e cálcio têm eletronegatividade baixa, então pode fazer ligação metálica, não pode fazer iônica. Tá? Ao analisar o caráter iônico entre dois átomos diferentes, formadores de uma ligação, é necessário verificar a eletronegatividade. Assinale a alternativa que apresenta um composto químico com caráter iônico mais acentuado. Pessoal, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é o caráter iônico. Então, tu tem que pegar a ligação entre o cara que estiver mais à esquerda da tabela com o cara que estiver mais à direita em cima na tabela. Mais à esquerda embaixo, mais à direita em cima. E esse composto, nesse caso, é o KF. Potássio lá na família 1A, quarto período, flúor é o mais eletronegativo de todos. Então, essa é a maior diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença da eletronegatividade, maior o caráter iônico. Quanto menor a diferença, menor o iônico, daí maior covalente. Sulfeto de sódio, eu vou ligar sódio com enxofre. Metal, não metal, eu já sei que é iônica, então onde está escrito covalente já está fora. Tudo bem? Agora, como é que eu faço a ligação? Sódio é dar 1A, quer perder 1. Enxofre é dar 6A, quer ganhar 2. Se um quer perder 1, outro quer ganhar 2, proporção, 2 para 1. Ou 1 para 2, dependendo do que tu pensa aí. A questão é que eu preciso de 2 sódio para ligar com um enxofre. Sódio 1, enxofre 2, 2 do enxofre vem para o sódio, 1 do sódio vai para o enxofre. Então, fórmula Na2S, iônica. Considere a ligação. Cuida agora o hidrogênio, né, pessoal? O hidrogênio não é tão comum, então quando ele aparece, muita gente se confunde aqui com o hidrogênio. O hidrogênio é um cara que quer ganhar um elétron. Ele quer ganhar um para ficar com 2. Tá? Então, sódio quer perder, magnésio quer perder, enxofre quer ganhar, hidrogênio quer ganhar, bromo quer ganhar. Ele quer saber os compostos iônicos formados. Então, tem que ser entre cara que quer perder e cara que quer ganhar. Então, se tu olhar isso, a letra B já está fora, porque aqui os dois querem ganhar. Ó. E a outra que está fora é a letra E, ó, porque esses dois querem perder. Ó. Então, não pode ser B e não pode ser E. Então, vamos ligar. Sódio com enxofre. Na2S, tá certo? Perde 1, ganha 2, forma Na2S. Perde 2, ganha 2, MgS. Sódio perde 1, hidrogênio ganha 1, NaH, tá certo? Magnésio perde 2, hidrogênio ganha 1, correto? Né? O 2 do magnésio vai para o hidrogênio, 1 do hidrogênio vai para o magnésio. Sódio perde 1, bromo ganha 1, NaBr, correto? Mg perde 2, bromo ganha 1, correto também. Ó. Então, resposta, letra A de Walt Disney. Tudo bem? Nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, principalmente na forma de óxidos. Uma jazida que contenha nióbio com número de oxidação mais 5, a fórmula do óxido predominante desse metal é: se o nióbio é mais 5, tu sabe que o oxigênio é menos 2, aí você, uhul! O 5 do nióbio vai para o oxigênio, 2 do oxigênio vai para o nióbio. Então fica NB2O5. É só, uhul! Só cruzar. Tudo bem? Muito bem, vamos seguir. Composto NaCl, ó, formado entre o sódio e o cloro. Supondo que o raio do sódio seja X e o raio do cloro seja Y, a distância entre Na e Cl- no cloreto de sódio será obrigatoriamente X mais Y. Não, gente. Por que não? Porque quando o X, né, o Na, perdeu, ele mudou o raio. Diminuiu o raio. Quando o cloro ganhou,
ele aumentou o raio. E aquilo que diminui aqui não é aquilo que aumenta aqui. Então, esse X não existe mais. O raio do sódio mais 1 não é X. O raio do cloro menos 1 não é Y. Então, não é simplesmente você, né, achar que aquilo que diminui um vai aumentar no outro. Tá? Isso não é verdade. Tá? Então, falso afirmativo. O átomo de sódio é maior que o cloro. Vai olhar na tabela. O sódio está na 1A, o cloro está na 7A. O raio aumenta da direita para a esquerda. Então, tá certo. No entanto, o íon sódio é menor que o íon cloro. Certo também, porque o sódio, quando ele perde um elétron, ele fica com 2 camadas. E o cloro tem 3 camadas. Então, o Cl- é maior que o Na+, correto. A regra do octeto é respeitada na formação do NaCl, certo? Mas não é respeitada no BF3. Gente, por enquanto nós não vimos isso por quê. Mas tá certo, por quê? Boro da família 3A. O boro, na verdade, ele está aqui fazendo 3 ligações covalentes. Depois vamos ver por quê, que o boro é uma exceção. Então, o boro que tem 3 elétrons, ao fazer 3 ligações covalentes, ele fica com 6. Mas mesmo que você pensasse de uma outra forma, o cara dá 3A. Se ele dá 3A, ele quer perder 3, né? Aí o flúor quer ganhar 1. Aí perde 3, ganha 1. A fórmula como iônico estaria certo. Mas como covalente não está. Então, depois nós vamos ver. Esse é um caso especial, tá? Então, por enquanto, você não teria como saber, porque eu não falei do boro ainda, tá? Porque ele é um caso especial. Sais formados entre metais alcalinos e halogênios vão apresentar para ambos os íons uma camada de valência do tipo S2P6. Verdade. Alcalino perde 1 para ficar com 8, o halogênio ganha 1 para ficar com 8, com exceção do lítio, correto. Porque lembra que o lítio junto com o hidrogênio são os dois únicos que querem ficar com 2 no último nível, igual o hélio, que é o primeiro gás nobre. Então, cuidado com o lítio, que é um caso especial. A quantidade de energia envolvida na segunda ionização do sódio é de valor aproximadamente igual ao envolvido na primeira. Não. E por que não? Porque o sódio, quando perde elétrons, ele se transforma numa configuração de gás nobre. Para perder o primeiro é muito fácil, mas para perder o segundo é muito difícil. Se essa afirmativa tivesse sido feita para o magnésio, preste bem atenção nisso, e monta lá para te entender por quê. Se tivesse feito para o magnésio, estaria certo, porque o magnésio quer perder 2 elétrons. É fácil tirar o primeiro? Fácil. É fácil tirar o segundo? Fácil. Então, a segunda de energia de ionização é maior do que a primeira, mas seriam valores próximos, porque o magnésio quer perder 2, então não teria problema. Tá? Para fechar a última aqui, de novo, falando do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância iônica, formada por metal e um metal? Sim. É uma substância formada por íons que se ligam covalentemente. Pelo amor de Deus, se é íon, como é que vai se ligar covalentemente? É iônico. Tem alto ponto de fusão devido à grande atração entre seus íons. Verdade, né? Ligação iônica. Apresenta compartilhamento de elétrons. Não, é transferência de elétrons. Compartilhamento é covalente. É condutor de eletricidade quando fundido? Sim. Derretido, fundido ou no estado aquoso, conduz a eletricidade. Ok, gente? Então, dá uma olhadinha nessa aula, né? Dá uma estudadinha nela, depois eu vou mais tarde passar exercícios aí para vocês. Tá? E daqui a pouco, hoje ainda, né, já estou mandando uma outra aula sobre ligação covalente. Valeu? Abraço!